Fala galera, fala Nutri, tudo bem com você? Seguinte, hoje eu vou falar sobre mais uma das doenças que não ficaram dentro da nossa Masterclass em Nutrição Clínica que vai acontecer na próxima semana. A diabetes do tipo 2 tem uma grande relevância, uma grande importância para que todos nós possamos entender um pouco mais como é que funciona essa doença e assim conseguir tratar da melhor forma o nosso paciente portador de diabetes do tipo 2. Mas, bom, antes de explicar um pouquinho de diabetes do tipo 2, eu vou falar um pouquinho de onde acontece a formação do hormônio envolvido na diabetes do tipo 2, tá? Que é a insulina. A insulina, nós temos aqui o nosso pâncreas. Lá no nosso pâncreas, nós temos as ilhotas de Langerhans, tá? Lá nas ilhotas de Langerhans, nós temos essa mocinha aqui, ó, que são as células beta. Essas células beta são produtoras de insulina, um hormônio muito importante para a homeostase do nosso organismo. Dentre diversos efeitos que a insulina tem, o principal deles, talvez, seja a manutenção ou a homeostase da nossa glicemia, do nosso açúcar sanguíneo. É ela que mantém, juntamente com o glucagon, a nossa regulação ali da nossa glicemia. E a diabetes tipo 2 é justamente caracterizada por um processo de resistência à ação dessa insulina nos tecidos periféricos. Isso vai fazer com que ocorra principalmente a principal característica, a característica mais marcante da diabetes do tipo 2, que é justamente a hiperglicemia. Bom, existe alguns de como o indivíduo se torna diabético, né? Primeiramente, desenvolvendo resistência periférica à insulina. A gente vai entender como é que isso acontece. Fica tranquilo. Depois, quando o indivíduo induz uma resistência periférica à insulina, você tem um aumento progressivo dessa insulina. Se eu estou resistente à ação daquele hormônio, eu vou acabar jogando mais hormônio na corrente sanguínea para ver se aquele hormônio faz algum tipo de efeito, como, por exemplo, a manutenção da glicemia. Então, a nível 2 aqui, a gente tem um aumento, né, inicial da insulina. E depois desse aumento inicial da insulina, você vai entender o porquê, a gente tem uma queda, né? A célula beta ela cansa, então a gente tem uma queda considerável nas concentrações de insulina, fazendo com que eu tenha um aumento da minha glicemia, tá? Então, 3, queda nas concentrações de insulina. E também através do aumento da produção de glicose pelo fígado, que é justamente o processo chamado de gliconeogênese. Como o próprio nome já está dizendo, a formação de nova glicose através de outros compostos que não são carboidratos. Bom, isso aqui é um desenho meu, desculpa a letra, minha letra é meio feia, mas é para tentar explicar para você como é que funciona aqui esse processo, tá? Aqui eu estou pegando um indivíduo com uma boa sensibilidade insulínica. Esse indivíduo com boa sensibilidade insulínica, ele come um alimento rico em carboidrato, por exemplo, e tem um aumento aqui progressivo da sua glicemia. Ele tem um aumento progressivo da glicemia. Logo depois, ele tem um aumento, né, rapidamente aí da insulina, como se fosse um termostato, fazendo com que essa minha glicemia ela venha a reduzir de forma significativa. Ou seja, aqui, ó, cheque, ok, o indivíduo ele está sensível, tá, à insulina. Ou seja, a insulina fez o seu efeito, que é justamente esse efeito hipoglicemiante. Essa insulina foi capaz de reduzir essa glicemia de forma significativa. E esse é o efeito da insulina, tá? Em relação ao metabolismo da glicose, ok? Bom, aqui nós temos um indivíduo com resistência periférica à insulina. Nesse contexto, o que é que vai acontecer? Nós temos um aumento aqui da glicemia após consumir um alimento rico em carboidrato, tá? Só que diferente do outro contexto aqui do lado esquerdo, a insulina ela subiu, mas o que é que aconteceu aqui? Veja só, a glicemia ela se manteve ou ela reduziu muito pouco. Dentro desse contexto, o que é que o corpo faz? Manda mais insulina ainda para a corrente sanguínea, para justamente conseguir manter ou reduzir essa glicemia de forma significativa. Então, veja, aqui eu coloquei um pouquinho de insulina na corrente sanguínea e já consegui reduzir minha glicemia. Aqui eu tive que colocar, tá, didaticamente, 2 vezes mais, ou até mesmo 3 vezes mais, em alguns pacientes até mais, para poder conseguir reduzir essa glicemia. Tudo isso por conta do processo de resistência periférica à insulina. Mas, Daniel, por que acontece esse processo de resistência periférica à insulina? Como assim?
Calma, jovem. Essa resistência periférica à insulina pode ser causada por diversos fatores, dentre eles o uso de alguns fármacos, como, por exemplo, alguns glicocorticoides. Mulheres com síndrome do ovário policístico também tendem a ter resistência periférica à insulina, mas os dois fatores principais, tá, da resistência periférica à insulina são obesidade e sedentarismo. Isso mesmo, a inatividade física, ok? Bom, como é que acontece? Nós temos no nosso tecido adiposo subcutâneo a hipertrofia, o aumento do tamanho desse tecido adiposo. O tecido adiposo subcutâneo é aquele que está embaixo, está sob a nossa pele. E além disso, nós temos, quando o indivíduo magro ele aumenta o seu percentual de gordura corporal, tanto hipertrofia como também a hiperplasia do tecido adiposo visceral. Ou seja, o indivíduo que tinha uma condição normal aqui de gordura corporal aumentou de forma muito significativa o seu tecido adiposo, né, visceral principalmente, tá? Esse tecido adiposo visceral, por diversos fatores, ele é bem mais inflamatório do que esse tecido adiposo subcutâneo. Uma das coisas que faz com que esse tecido adiposo ele seja mais pró-inflamatório é que ele é muito rico em ácidos graxos saturados, mas não só isso. Veja bem, essa hipertrofia, e não só a hipertrofia, mas a falta de oxigênio suficiente ali naquele tecido adiposo, pode prejudicar bastante a sua função, como a secreção alterada de adipocinas produzida pelo tecido adiposo, aumento do processo inflamatório, resistência local à ação da insulina, resistência do próprio tecido adiposo à ação da insulina. Você vai entender o que é que acontece quando o teu tecido adiposo ele fica resistente à insulina, aumento da deposição de gorduras em outros órgãos, a gente vai ver o que isso causa, e resistência à insulina a nível sistêmico, a nível periférico. Bom, aqui nós temos um aumento do tecido adiposo. E esse aumento do tecido adiposo, ele está relacionado a uma disfunção adipocitária. Eu tenho muito tecido adiposo aqui, tá? Nesse tecido adiposo, a gente tem um aumento, principalmente, dessa proteína, MCP1. Essa proteína é chamada de proteína quimiotática de monócitos, ou seja, ela estimula os monócitos da corrente sanguínea a chegarem aqui, tá, do tecido adiposo e se diferenciarem em macrófagos M1. Além disso, nós temos aumento de TNF-alfa, além disso, nós temos aumento de IL-6, além disso, nós temos uma redução das concentrações de adiponectina, tá? E nós temos uma redução das concentrações também de IL-10, que é uma citocina com característica anti-inflamatória. Tudo isso vai causar uma resistência local à insulina. E essa resistência local à insulina faz com que ocorra um aumento daquela lipase hormônio sensível, ou seja, uma lipase que é sensível a hormônios. Dentro desse contexto, eu vou ter muito mais lipólise, eu vou ter muito mais quebra dessa gordura. Ou seja, teve essa disfunção adipocitária, eu vou ter muita quebra dessa gordura. Quando essa gordura sai do meu adipócito, ela é quebrada pela lipase hormônio sensível, ela é quebrada em ácidos graxos livres e o 2-monoacilglicerol. O excedente de ácidos graxos livres, por exemplo, no pâncreas, por exemplo, no fígado e, por exemplo, no músculo, vão causar tanto lipotoxicidade, como vocês estão vendo aqui, como também o processo de resistência à insulina nesses próprios órgãos, ok? Bom, e como é a questão molecular dessa resistência periférica à insulina, Daniel? Veja bem, acompanha aqui comigo, ó, com a canetinha. Esse excesso de nutrientes, principalmente glicose, vai causar um estresse oxidativo a nível mitocondrial. Com esse estresse oxidativo a nível mitocondrial, eu diminuo a capacidade de usar gordura na formação de energia, tá? Ou seja, diminuo a minha capacidade oxidativa. Além disso, eu não tenho estresse oxidativo apenas na mitocôndria, mas também no meu retículo endoplasmático, tá? Todo esse processo de estresse oxidativo a nível mitocondrial e retículo endoplasmático vai dificultar o processo de fosforilação do receptor de insulina. Mas não só isso,
Olha só, aqui nós temos ácidos graxos livres, né, que caracteriza aí esse processo de resistência periférica à insulina. Esses ácidos graxos livres, eles se ligam aos Toll-like receptors que vão estimular alguns fatores inflamatórios, como a IKK, a JNK e o fator transcricional NF-κB. Além disso, o aumento das citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, também vai estimular ainda mais o aumento desses fatores inflamatórios. Uma coisa que ainda eu deveria comentar aqui com vocês é que existe um ligante desse NF-κB, que é o IKB, tá? Esse IKB, dentro do processo de inflamação, ele acaba reduzindo a sua concentração, fazendo com que esse NF-κB aqui, ele vá para o núcleo, estimulando mais ainda a formação de TNF-alfa, IL-6 e outras citocinas pró-inflamatórias. Com todo esse contexto, o que é que vai acontecer? A minha insulina, ela se liga no seu receptor IRS1, mas eu tenho dificuldade, eu tenho diminuição da fosforilação em serina, que é justamente o que causa o aumento da AKT, que vai estimular a translocação de uma proteína chamada de GLUT4, e a translocação dessa proteína que facilitaria a absorção de glicose. Mas como todo esse processo aqui está inibido, a minha glicemia vai se tornar um pouco mais alta por conta da resistência periférica à insulina, induzida pelo excesso de nutrientes e também por fatores inflamatórios. Ok? Bom, o que é que a gente sabe? Hoje eu não vou focar em esteatose hepática e nem a nível de músculo, eu vou focar a nível de pâncreas. Essa lipotoxicidade e essa glicotoxicidade, ou seja, a toxicidade de excesso de gordura, a toxicidade de excesso de glicose e de substância amiloide também, aqui no pâncreas, vai causar apoptose e redução da regeneração celular. Se eu tenho apoptose, se eu tenho morte celular programada daquela célula, o que é que vai acontecer? Redução da produção de insulina. Se eu estou matando a célula que produz insulina, obviamente eu vou ter uma redução das minhas concentrações de insulina. Tudo bem, Daniel. Se eu tenho redução da minha concentração de insulina, o que é que vai acontecer? Obviamente, um aumento crônico, tá? Um aumento a longo prazo da minha glicemia. E quando eu tenho um aumento da minha glicemia, olha só, eu tenho um aumento dos meus AGEs, dos meus produtos de glicação avançada. Mas, Daniel, qual seria o problema de aumentar os produtos de glicação avançada? Vários. Dentre eles, esses produtos de glicação avançada, eles causam estresse oxidativo e ainda aumentam mais ainda o processo inflamatório, causando também dano ao DNA, dano à membrana da célula e dano a diversas proteínas, como, por exemplo, colágeno e elastina, inclusive aumentando a degradação dessas proteínas, facilitando aí, né, o envelhecimento cutâneo, por exemplo, dentre tantos outros fatores ruins e deletérios relacionados a esse aumento dos ácidos graxos, dos produtos de glicação avançada. Daniel, que outros fatores poderiam levar o indivíduo à resistência periférica à insulina? Fatores genéticos, uso crônico de glicocorticoides, por exemplo, para tratamento de algumas doenças autoimunes, entre outras condições que têm a necessidade de utilizar um glicocorticoide ali para reduzir o processo inflamatório. Presta atenção, galera que gosta de utilizar IGH por uma questão estética, o uso exógeno de GH também pode causar resistência periférica à insulina e a síndrome do ovário policístico, que vai estar presente na nossa Masterclass, é a nossa primeira aula aí, ou segunda aula, se não me engano, da nossa Masterclass em Nutrição Clínica na próxima semana. Complicações de diabetes tipo 2, nós temos as doenças cardiovasculares, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, dislipidemia, hipertensão, doença alcoólica do fígado, ou doença gordurosa do fígado não alcoólica, que é a esteatose hepática não alcoólica, o pé diabético e o aumento do risco de AVC. Alguns sintomas que envolvem a diabetes do tipo 2 são a sede excessiva, normalmente o paciente fica com excesso de sede, fica com a necessidade de consumir água ali o tempo inteiro, micção excessiva também, ou seja, o tempo inteiro ele fica querendo ir ao banheiro, tá? Fome, muita fome é uma coisa muito característica também do paciente diabético.
E um outro sinal, não sintoma, mas um sinal, é a distribuição diferente da gordura corporal e maior perda de massa muscular. Você tem mais perda de tecido muscular esquelético, aumento da quantidade de gordura, e não só aumento da quantidade de gordura, mas aumento da redistribuição dessa gordura, onde normalmente o indivíduo diabético ele acaba tendo mais gordura visceral do que o indivíduo com uma boa sensibilidade à insulina. Outros sintomas podem incluir a visão turva, tá? Fadiga ao longo do dia, distúrbios gastrointestinais, parestesia e também infecções na pele. Era isso que o Nutri tinha para deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Grande abraço!